paz, irmãos. É muito desafiador estar aqui, né? Presente aqui no altar, tá? Quero que vocês saibam que aquele que serve tem mais responsabilidade do que vocês que estão aí sentados. Então, quando a gente vem aqui, o pastor sabe disso, a gente treme muito, por quê? Porque a responsabilidade está passando o que vem de Deus para quem está ouvindo, tá? Então, nesse momento, eu queria fazer uma oração para que Deus pudesse realmente me usar como uma boca de Deus para falar com vocês, amém? Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, como ferramenta nas tuas mãos, para que a tua palavra seja dita, seja pregada, que o Senhor possa favorecer agora, Espírito Santo de Deus, abra os ouvidos daqueles que ouvem, daqueles que sentem a tua presença, que a tua palavra seja como flecha viva no coração, e que ali, Senhor, faça o teu mover de transformação, para que haja fruto em abundância, em nome de Jesus. Amém. Senhor, irmãos, eu vou falar sobre fé, tá? Porque é um momento da minha vida agora, nesse momento. A fé é o que mais está... Eu estou trabalhando, né? Vamos dizer assim. Então, o que é fé? A fé, de fato, ela é uma das armas mais importantes do cristão para vencer as suas lutas. Todos nós temos lutas. Lutas diferentes, em diferentes áreas, em diferentes lugares, de diferentes maneiras, mas todos nós temos lutas e todos nós temos que lutar, porque se você não luta, você perde a batalha. Então, para ter a vitória, você precisa lutar. E nessa luta, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados do mal. Isso está em Efésios. Mas então, gente, o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está ali em Hebreus. Hebreus 11 fala de fé, né? O capítulo inteiro vai falando de fé. E na Bíblia, a própria Hebreus vai falando lá, né, de todos os patriarcas, as experiências que eles tiveram de fé. Então, na Bíblia tem vários versículos que falam sobre fé. Desde o início, vemos que a fé, de fato, agrada a Deus. Sempre quando acontece alguma coisa, a fé agrada a Deus. Desagradou o Senhor porque não teve fé. Fulano foi curado por fé, né? Fulano conseguiu por fé. Tudo é fé. Então, é um assunto assim extremamente importante para quem é cristão. A gente precisa exercitar a nossa fé. Então, Abraão, que foi o pai da fé, ele tem uma evidência muito marcante nisso, quando Deus pediu para ele o seu filho tão esperado, né? O filho da promessa, tão esperado, tão aguardado, demorou muito, né, aos olhos dele. Veio esse filho e esse filho cresceu, foi crescendo, crescendo, e aí Deus pediu para que seja feito um sacrifício, provando a fé de Abraão. E Abraão foi... Como é que ele foi, gente? E com o que ele pensou? Será que ele... A gente tem que ler a Bíblia nas entrelinhas, né? A gente tem que contextualizar e analisar. Então, como será que Abraão foi subindo o monte, né, para levar o filho dele para ser ali sacrificado? Será que ele falou para alguém do que está acontecendo, do pedido de Deus? Se ele tivesse falado para alguém, será que esse alguém não iria conter Abraão? Então, quando a gente está passando por problemas, a gente acaba falando para algumas pessoas, e as pessoas fazem o quê? Contém, às vezes, as nossas ações. Ou, às vezes, nem contém. Às vezes, chora com a gente e fala, não, você está realmente no fundo do poço. Né? Às vezes é assim. Às vezes, não, você está sendo extremista demais. Então, de nada vale a pena você compartilhar os seus ais com algumas pessoas. Aliás, com a maioria das pessoas. Mas você precisa compartilhar isso com quem? Com o próprio Deus. E eu acho que foi isso que Abraão fez. Ele deve ter, sim, sentido dor, sentindo luta, mas ele foi
e cumpriu. Mas ali, o que eu penso? O que será que Abraão pensou, né? Eu vou subir o monte com meu filho, mas chegando lá, Deus vai prover. Então a gente vai caminhando para o sacrifício, mas a gente vai dizendo assim, Deus vai prover. Então a gente vai passando a luta, um dia de cada vez, e Deus vai prover. Porque os planos de Deus são de bênção e não são de mal. As promessas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Elas não são ruins. Então, por que a gente está sentindo isso? Por que a gente está passando por isso? Então, essa é a reflexão. E Abraão sentiu a mesma coisa. Mas ele foi. E quando chegou lá, o que aconteceu? O anjo segurou as mãos de Abraão, o facão, não sei, o objeto cortante lá para cortar. Deus segurou e falou, não, eu já sei que você me ama. Eu sei que a tua fé está em mim. Então a gente passa por essa situação para que sejamos provados. Tá? E ali tem mais um relato por Moisés. Moisés entrou na sarça ardente. Quem aqui vê algum prédio pegando fogo e vai até o prédio? Entra no prédio? Ninguém faz isso. Ninguém faz. Se alguma coisa está pegando fogo, está com algum problema, ninguém entra. Todo mundo sai. Todo mundo vai embora, foge. Não foi isso que Moisés fez. Moisés viu a sarça ardente, ele sabia que era espiritual, mas estava pegando fogo. Será que ele não sentiu medo? Com certeza ele sentiu medo. Mas mesmo assim ele entrou. E ele foi. E aí todo mundo conhece a história de Moisés. Então, até onde eu quero chegar com isso? São tantas coisas que a gente passa que às vezes a gente não entende ao certo o porquê que você está passando por aquilo e o porquê que Deus quis isso. Aí vem as pessoas e te dizem, te dizem várias coisas, mas você tem que fazer o quê? Você tem que seguir o que Deus está falando com você. O problema é que às vezes a gente ora para Deus e Deus fala o quê? Nada. Fala nada. Quem aqui já passou por uma situação que você orou e Deus falou nada? Quem aqui passou por essa situação? Todo mundo. Todo mundo passa por isso. Só que o que você precisa entender, que Deus, não é que Deus não está falando, é que Deus ele está trabalhando. E você tem que ter fé para isso. Então, quando a Bíblia fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que vão acontecer, é muito difícil. É uma palavra fácil, mas quando você vai para a prática, é difícil. Eu estou vendo que aquilo está azul, mas eu tenho fé que vai ficar amarelo. Será que vai ficar amarelo? Eu estou vendo azul. Né? Eu estou vendo que o Brasil tem um presidente com alguns problemas, né? Vamos dizer assim. Vai. Mas eu tenho fé que o Brasil vai vencer, que o Brasil vai ser uma grande nação. Amém? Mas as circunstâncias não estão para isso, gente. Então, às vezes, a gente olha a nossa vida, a gente está desempregado, mas eu tenho fé que eu vou ser próspero. A promessa de Deus é em prosperidade para a gente, é de riqueza. Mas a gente está desempregado, ou a gente não está no emprego que a gente gostaria, ou não está no trabalho que a gente gostaria, não está ganhando o que gostaria. Isso tudo é fé, então isso tudo mexe com a fé. O que a gente precisa para aumentar a fé? O que a palavra de Deus diz quando a gente está com pouca fé? Né? Quando a gente está dessa forma, quando a gente está olhando para as circunstâncias e acreditando no que a gente está vendo e não nos olhos da fé. A Bíblia fala, olha pelos olhos da fé. Mas como que eu vou olhar pelos olhos da fé, gente? Isso é humano, a gente não consegue. Não dá para fazer isso aos olhos humanos. Mas a Bíblia fala assim, você precisa aumentar a sua fé. E o que é aumentar a fé? Lá em Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Todos nós temos uma porção de fé. Todo mundo.
Mas a fé, ela é aumentada pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o que é o ouvir? O ouvir, a Bíblia fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Isso não é redundância. É porque o ouvir, para o judeu, para o hebreu, né? O ouvir significa ouvir e praticar. Ouvir e fazer. Sentir, viver aquilo propriamente dito. Então, o que acontece? A gente precisa ouvir e praticar. Não basta a gente ouvir a pregação, não basta a gente vir aos cultos de domingo, participar de oração, enfim, fazer tudo o que apraz para um crente, né? Mas a gente precisa ter intimidade, a gente precisa meditar, entender, aplicar na vida. É ter intimidade, viver aquilo que está escrito. E o que é ter intimidade com Deus, se não é falar com Deus? E quando a gente tem... Para que a gente faz jejum? Para que a gente faz jejum? Para a gente ter intimidade com Deus. Não é para conquistar um objetivo, mas é para a gente estar sensível a ouvir o que Deus está falando. Então, quando a gente ora e Deus não está falando, não é porque Ele não está falando, Ele está trabalhando e a gente não está conseguindo ouvir. Então, a gente precisa aumentar a nossa fé. Como? Dessa forma. Praticando, orando, buscando, mas não alguém fazendo por a gente. E não ouvindo simplesmente, mas aplicando. Nós sabemos que a fé é acreditar e esperar o cumprimento das promessas de Deus. Então, a promessa de Deus, ela não foi cumprida e a gente tem que ter fé que vai ser cumprido. Esse é o princípio. Esse é o princípio da fé. Mas quando temos problemas, a gente ora, a gente pede, mas não acontece nada. A gente clama, a gente faz campanha, e não acontece nada. Aí vem as pessoas e falam, olha, tem pessoas que falam até, você está em pecado. Né? Você pecou, você errou. Vocês lembram da passagem de Jó? Pois é, Jó foi provado na fé, ou foi provado em várias partes, né, várias áreas, e ele não pecou. Então, nem sempre é pecado, nem sempre é você pedir perdão. Nem sempre, às vezes é uma provação para que você passe de etapa. Para que seja refletido na sua vida e na vida de outras pessoas a glória de Deus. Amém? Então, as pessoas olham para você, pedem para você orar mais, enfim. O que você precisa fazer? Ligar, olhar sempre na vertical e nunca na horizontal. Significa o quê? Vertical, eu estou olhando para Deus. Na horizontal, eu estou olhando para o homem. Eu não estou olhando para Deus. Isso, quando a gente está passando por problemas, é muito natural a gente olhar para o horizontal e ver que fulano está melhor que a gente. Ou que fulano fez isso e deu certo. Mas comigo não está dando certo. Ou eu não estou dessa maneira. Então eu tenho que fazer o quê? Olhar para cima. Nunca esqueça disso. Sempre na vertical, nunca para o horizontal. E nessas horas, a gente entra num luto. Tá? Eu estou falando o que eu já vivi, né? E o que eu vivo até hoje. A gente entra no luto e reconhece toda a nossa fraqueza. Quando a gente sente dor, quando a gente passa por provação, quando a gente tem uma situação dessa, a gente passa por um luto e esse luto parece que não tem fim. E aí vem a fraqueza, de fato, na sua vida. E o que o apóstolo Paulo diz? Que é justamente na fraqueza que vem o poder de Deus, que vem a cura, que vem ali o teu diminuir e o aumentar de Deus. Amém? E aí a gente começa, só que no luto, não é errado, e a gente faz isso. A gente questiona sobre a justiça de Deus. Sim ou não, gente? A gente questiona, mas por quê? Aí as pessoas falam assim, não, você não deve perguntar por quê. Na Bíblia mesmo está dizendo, pode a criatura questionar o Criador? Pode o barro questionar o oleiro? Não pode. Mas a gente faz isso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele entende.
E a gente questiona. Por quê? Né? A gente começa a duvidar. E aí a gente entende depois que é provação. Por quê? Quando a gente vem para a igreja e a gente vê todo mundo louvando, adorando, cantando, você não sabe se aquilo é sacrifício de louvor ou se é só canto. Muitas vezes a pessoa está realmente se sacrificando porque eu estou adorando alguém que não está falando comigo. Eu estou adorando, exaltando o nome grande, um Deus justo, que de repente comigo ele não está sendo tão justo. Esse é o pensamento que vem para a gente. Aí vem o sacrifício. Aí vem a fé racional. Deus é grande. Deus é o grande eu sou. Ele pode todas as coisas. Eu estou aqui louvando. Ele não fez, mas ele vai fazer. Amém? Ele não fez ainda porque é um processo. E esse processo tem começo, meio e vai ter fim. Amém? Então, esse é o verdadeiro sacrifício de louvor. Quando a gente vem, não é quando a gente canta bem. Eu falo para minha filha que ela tem uma voz linda, afinada. A minha voz é terrível, né? Não é afinada. Mas eu canto, eu louvo. E isso é sacrifício de louvor, principalmente quando a gente vem o grande eu sou. E cadê o grande eu sou na minha vida, né, gente? Cadê? É isso que a gente se pergunta, esse é o luto. Mas o que a gente tem que ter fé? Tem que ter fé. Isso, a gente está aqui se alegrando. O que Salmos diz? Alegrei-me quando vim na casa do Senhor. Você está chorando, mas você vem, você se alegra. Isso que Deus precisa, é isso que Ele quer. Ele quer te provar nessas áreas, quer saber o quanto você de fato entrega a sua vida para Ele. Porque Ele já entregou seu Filho para a gente. Ele entregou seu único filho primogênito, sem nenhum pecado, que morreu na cruz para nos salvar. Esse é o verdadeiro amor. Isso ele fez por nós. E ele quer saber se a gente faz, se a gente passa uma provação e a gente realmente exalta o nome dele. Se a nossa fé é emocional ou se ela é racional. Então a gente tem que diferenciar isso. E isso acontece com todo mundo. Então a gente se pergunta, como é que eu posso me alegrar se Deus não... o que motivos eu tenho para me alegrar? O sacrifício de louvor é, se alegre porque Deus é bom o tempo todo. Eu não tenho motivos, mas pelos olhos da fé eu vou ter. É isso. Amém? Como que a gente pode engrandecer o nome de Deus se a gente não consegue identificar as causas que Ele tem feito na nossa vida? Como que a gente faz isso? A gente lê a Bíblia e lê tudo que Ele tem feito desde o princípio. Desde o princípio, quando Ele criou o céu e a terra. Quando Ele criou Adão e Eva, tudo. Sempre Ele tem levantado bondade. Ele tem levantado situações para que a gente possa viver feliz, para que a gente possa viver com a vontade dele, que é perfeita e agradável. Desde o início, se você for ler a Bíblia desde o começo, você vai ver, Deus escolheu o seu povo, Adão e Eva, para multiplicar. Aí houve pecado. Depois teve Noé. Deus se arrependeu, veio o dilúvio. Vamos começar de novo, veio Noé. Aí, o primeiro dia, ou os primeiros instantes, teve pecado de novo. Aí foi criando situações, foi criando os povos, aí teve os juízes, aí teve o povo pecava, aí Deus mandava um juiz. Aí o pessoal vivia bem. Aí pecava, tinha um juiz. Aí depois teve os reis, teve Davi. Se você for pegar toda a história, nós somos um povo errante. Mas Deus, com toda a sua bondade, toda a sua paciência, Ele foi sempre misericordioso. Mas às vezes não era o nosso tempo. Mas Ele é um Deus bom. Ele é um Deus maravilhoso. Amém? E o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3:12? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lá em 2 Coríntios 12:9.
E lá em Efésios ele diz o quê? Que temos que ter ousadia e acesso com confiança pela nossa fé em Cristo. Então, quando a gente sente um luto, a gente está com a situação de problemas, né? Eu não sei qual é o problema de seus problemas, mas os meus eu sei quais são os meus problemas. Mas a gente tem uma situação de luto, a gente questiona, a gente chora, a gente clama, olha para Deus, reconhece o amor de Deus, a grandeza de Deus na nossa vida, e em toda vida, de toda a existência que está escrito nas Escrituras, que está escrito na palavra de Deus, Deus demonstra sua bondade, sua grandeza. Então a gente reconhece isso, se aperfeiçoa, e a gente tem que ser ousado. É isso que está na palavra. A gente tem que ter ousadia. Ousadia no sentido de profetizar as tuas bênçãos que está escrito na palavra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, tudo que ele falou, tudo que está escrito, ele vai cumprir. Então, quando a gente ora baseado na palavra, buscando as promessas de Deus na nossa vida. Mas, está escrito assim, ter ousadia e acesso com confiança pela nossa fé em Cristo. Então, a gente tem que ter fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o que morreu na cruz para nos salvar. Ele é o grande Salvador, ele é o nosso advogado. Então, a gente tem que profetizar as promessas de Deus e praticar a nossa fé. Mas aí tem um porém, né, gente? Como é que a gente vai profetizar a palavra se a gente não conhece a palavra, se a gente não conhece as promessas de Deus? Todo mundo aqui tem uma promessa de Deus na vida? Amém? Amém. Todo mundo tem. Mas você sabe onde está na palavra as tuas promessas? Não precisa responder, mas é uma coisa que a gente tem que entender. Se a gente está analisando a palavra de Deus e buscando a promessa de Deus na nossa vida, para que a gente possa profetizar, não por nosso dizer, mas pelo que está na palavra de Deus, é isso. É isso que o apóstolo Paulo diz. A gente precisa praticar, precisa profetizar, mas precisa conhecer também. Como é que eu vou profetizar? Porque não temos mais profetas lá do tempo da Bíblia, né? lá atrás. O que a gente tem são profetas, ou nós mesmos somos profetas, do que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, a gente precisa fazer isso, pegar a Bíblia e ler. Não só ler, não só ouvir, mas quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, olhe. Né? Quem tem entendimento, entenda. É assim que os judeus falam. Por quê? Porque não basta só entrar por aqui e sair por aqui. Você tem que praticar. E como é que, se você não tem intimidade com Deus, como é que você vai confiar? Quando eu não tenho intimidade com uma pessoa, como é que eu vou confiar nessa pessoa para fazer alguma coisa importante para mim? Não tem como. Como é que eu vou pedir para aquela pessoa fazer algo muito importante para mim se eu nem conheço ela? Então, é isso que está nas entrelinhas. A gente precisa ter intimidade, a gente precisa conhecer a Deus. E o que é conhecer a Deus se não é saber como Ele é? Todo mundo sabe que Deus é bom, mas como é a bondade de Deus? Todo mundo sabe que Ele é justo, mas como é essa justiça? Então a gente precisa ir atrás disso. Se a gente, como você vai praticar a fé se você não ouve a palavra de Deus, se você não pratica, se você não vai atrás, se você não estuda? E aí tem um detalhe. Se a gente não faz isso, a nossa fé é pouca, a nossa fé é pequena. E quando a nossa fé é pequena, como é que a gente agrada a Deus? Porque a falta de fé é um pecado que chama incredulidade. Então, essa incredulidade, no fundo, quem tem incredulidade tem medo. O que é medo? Medo atormenta a gente. E nada mais é que a falta de confiança em Deus. Então, eu tenho medo porque alguma coisa vai acontecer comigo. Senão não tinha medo.
E se eu acho que alguma coisa vai acontecer comigo, eu acho que Deus não tem poder para me livrar. Ou Ele não vai me livrar. Então, a falta de fé, por isso que desagrada a Deus, porque ela é incredulidade. Então, a palavra nos diz que o amor de Jesus tira todo medo. Isso está lá em Coríntios 13. Não, desculpa. Ela está lá em 1 João 4,18. Está escrito assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você não tem fé, ou você tem pouca fé, você está cometendo um pecado de incredulidade. E quem não tem fé, não tem confiança em Deus, tem medo. E quem tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Entenderam? Então tudo vem do amor. Quando o apóstolo fala que tudo tem fé, tem esperança e amor, o maior de todos é o amor, lá em Coríntios 13. Então vamos ver o que é amor. O amor é sofredor. Coríntios 13, 4-8. O amor é sofredor. Ele é benigno, ele é bom. Ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ele não se ensoberbece. O que significa isso? Ele não fica vaidoso, ele não se orgulha. Ele não se orgulha daquilo. O amor se porta não se importa com indecência. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. Todo mundo tem tudo isso? Ou alguém falha em alguma coisa? Eu falho em alguma coisa aqui. Ali é muita coisa. O amor nele não folga com a justiça, mas ele folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior de todos é o amor. Então, o amor, a gente precisa aperfeiçoar o amor. Quem sabe as coisas que acontecem, no fundo, não é para que você possa passar por um processo, porque Deus está escrito assim, o amor tudo espera. Quando a gente fala tudo espera, é porque existe um processo. O processo tem começo, processo tem meio e processo tem fim. Então, quem sabe a gente não está passando por certas situações para a gente poder identificar a nossa fraqueza e pedir de Deus mais amor, para que a gente se aperfeiçoe no amor. Porque está escrito, a base do sacrifício de Jesus é amor. O Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio falando de amor, sempre de amor. Ele não falou da lei, ele falou do amor. Aliás, quando você vai estudar as leis, você vê que as leis, elas foram feitas por amor dos filhos de Deus. Mas a gente é tão rebelde que a gente nem por isso a gente obedece. Então Jesus veio para sacrificar por nós, para que nós possamos receber de forma gratuita, pela graça. E aí só nos resta isso, aprender, se aperfeiçoar a cada dia. Como é que eu aperfeiçoo? Como é que eu melhoro alguma coisa se eu não consigo identificar em mim? Então, se a gente for analisar tudo que é o amor, a gente percebe que tem falha. A gente precisa melhorar. Então, é um processo. Aí, esse processo, ele causa dor. Ele te dá paciência. Ou melhor, você começa a perceber a falta de paciência. E aí você começa a praticar. É um processo para você conseguir benignidade.
Porque tem pessoas que, eu sou bom com você porque você vai ser bom comigo. Não, o amor não é isso. O amor, eu sou bom com você porque, sei lá, por quê? Porque você é meu irmão. Por isso. Simples assim. Então a gente precisa às vezes aprender isso. Eu não sei qual é o processo que cada um tem. Todos nós passamos por processo. Todos nós. Só que só sai do processo quem identifica o que você precisa melhorar. Então você precisa se identificar. Aí você só consegue se identificar quando você vai, se arrepende e assim, quando você confessa, né? Quando você confessa que você de fato é fraco e que você precisa de todas essas questões aí que está na Bíblia. Isso é mandamento. Então, essa questão de fé, no fundo, a falta de fé está ligada com medo, que está ligado com falta de confiança, que está ligado com problemas em amar. Problemas de amor. Mas não é um amor qualquer, é o amor de Deus. Né? É esse que o apóstolo Paulo diz no capítulo 13 de 2 Coríntios. Então eu queria deixar, eu fiz essa pregação bem simples, bem curta. Eu queria deixar essa reflexão. É um momento que todos nós vivemos, né? É um momento que a gente precisa melhorar, porque o mundo está aí, cheio de situações, cheio de problemas. E a gente, como nós somos cristãos, que a Bíblia fala que a gente precisa ser o sal da terra. E se o sal for insípido, para que serve o sal se não serve para os homens pisar? A Bíblia fala que a gente precisa ser luz. E quem esconde a luz? Ninguém esconde a luz. A gente mostra a luz. Então, a gente como cristão, não crente, mas cristão, a gente precisa refletir esse amor de Deus. Agora, é fácil? Não é fácil. Não é dolorido? É dolorido? Sim, é dolorido. É um processo? Sim. Precisa esperar? Precisa. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar. E o grande segredo, então, se identificar em si mesmo, qual é a sua realidade. Vamos pensar por agora, por um minuto aí, alguns segundos, o que a gente está identificando na gente, o que a gente precisa melhorar. Diante de tudo que eu falei aqui, o que a gente precisa melhorar? A gente precisa ter mais paciência, a gente precisa ser bom com outras pessoas, a gente precisa sofrer um pouco mais por outras pessoas, porque está escrito que o amor sofre. O amor não é só festa, ele sofre também. A gente precisa aprender a suportar algumas coisas, porque tem gente que não suporta. O que a gente precisa? Essa é a reflexão. O que a gente precisa? E o que a gente reconhece? O que a gente confessa para Deus, para que Deus trabalhe na gente de uma maneira branda, como Ele sempre faz. Deus Ele não chega no nosso coração e rasga tudo e entra e você tem que ser assim e assado. Ele não faz isso. Ele vai no seu tempo. O problema é que quanto mais tempo você leva no processo, mais longe é a tua bênção. Então, quanto mais tempo você passa no processo, mais lento vai ficar. Então, quem aqui quer a vitória? Amém. Então, vamos identificar na gente o que a gente precisa e pedir para Deus, para que Deus possa liberar, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa nos dar vontade de conhecer a palavra, para que Deus possa nos dar entendimento e discernimento para entender também a palavra, para que a gente possa estar com outras pessoas que possam nos ajudar. Né? A base está aqui, o pastor Roberto não tem nem palavras, ele é um mestre nato da palavra de Deus. Então, isso tudo a gente tem que considerar. Amém? Então, vamos orar para que Deus aumente a capacidade de amar e Deus estabeleça em nós um verdadeiro amor.
imitando a Cristo, porque a gente tem que ser imitador de Cristo, amém? E através desse amor a gente possa construir uma fé inabalável, que de fato remove as montanhas, que de fato as montanhas estremecem, que cure os enfermos, que acalenta os órfãos, as viúvas, e que diante de tudo isso a gente possa viver a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, amém? Então vamos ficar de pé. Vamos agora fazer uma reflexão de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente está passando, uma reflexão da nossa vida, para que a gente possa reconhecer e confessar diante de Deus, diante de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por nós. E Ele não tem nenhum interesse que a gente sofra, pelo contrário. Ele quer que a gente se alegre na presença dEle. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus tem vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Então a gente precisa lutar para que isso aconteça de fato, para que essas promessas elas venham de fato na nossa vida. A Bíblia fala que os nossos filhos são promessas, são herança de Deus. Então, de fato, essa herança, ela é boa, é de bênção, é de paz, é de posteridade da nossa geração. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, todo o nosso entendimento, nós colocamos diante de Ti toda a nossa vida, nós colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que sou eu, aquilo que eu sou. Oh, meu Deus, colocamos diante de Ti a nossa fraqueza. Reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é o grande eu sou. Reconhecemos que o Senhor pode todas as coisas e que nós, meu Pai, dependemos de Ti, de tudo, porque por Ti, por meio de Ti, são todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome. Nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome e dar glórias ao Senhor. Nós queremos adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, sobressaia entre nós e toca nas nossas vidas, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos sentir a presença. Ó Senhor, não deixe que ninguém aqui, Senhor, ninguém deixe de ouvir a Tua voz, ninguém deixe de sentir Tua presença, o Teu mover. Ó meu Deus, transforma a vida, Senhor, dos irmãos amados. Ó meu Deus, faça a Tua obra, os Teus milagres, os Teus feitos, porque Tu és o grande eu sou. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Nós queremos Te agradecer por todas as coisas que tem feito. Meu Deus, nos ajude a aumentar a nossa fé. Nos ajude a ler a Tua palavra, a ouvir e a praticar. Nos ajude, Senhor, aos Teus mandamentos ser cumpridos por meio de nós, que sejamos como ferramentas para abençoar outras pessoas. Ó Senhor, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja feita sempre a Sua vontade, porque Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém.